Rios principais pode-se dizer que são cursos de água que recebem de outros cursos, como nascentes, córregos e rios afluentes, denominados tributários destes outros cursos, pequenas quantidades de água que por fim este irá levar toda a água para o mar. Não é raro a presença de cursos d'água no Mato Grosso do Sul, no entanto é raro a preservação destes pela população. Estudar a bacia hidrográfica é identificar como é a dinâmica dos rios, é analisar possíveis causas de problemas que se mostram de um para o outro. Aqui é o córrego Cachoeirinha, ele é um afluente do rio Miranda. Nele existem vários cursos de água que são nascentes. Essas nascentes vão desaguar aqui no Cachoeirinha em vários pontos. E próximo aqui onde estamos, na Jusante, no rio Miranda, é onde ele vai desaguar, sua desembocadura. E logo após o Miranda ele vai continuar recebendo águas de outros rios, rios tributários, que depois lá, próximo de Corumbá, ele vai desaguar no rio Paraguai, porque faz parte da bacia do Paraguai. Bem, aqui nós temos um curso de água, que nós chamamos de nascente. Ele deságua no Cachoeirinha, que é próximo daqui. Aqui nós estamos numa área baixa de jardim. Aqui do meu lado direito é um morro. Ele acaba sendo mais alto que a parte do lado esquerdo, porque todo o curso de água ele sempre vai estar num vale, ou seja, em áreas mais baixas. Ou seja, os extremos vão ser áreas mais altas. Esse curso de água ele é uma nascente. Aqui nós também temos uma outra pequena nascente. As nascentes normalmente elas vão brotar da terra, porque
tem o lençol freático. Algumas nascentes elas não acabam indo para a superfície da terra, elas acabam estando dentro mesmo do lençol freático, dentro do solo e desaguam no solo, o sistema de aquíferos, o sistema kárstico. Aqui é o Rio Miranda, nós estamos para cima da desembocadura do córrego Cachoeirinha, a qual ela é mais para baixo. Nós vemos que o rio ele tem uma dinâmica diferente que um córrego. Ele é mais largo, a profundidade da sua vertente é maior e o rio ele acaba deixando algumas dinâmicas como bancos de areia. Ou seja, aqui na sua curva ao lado esquerdo ele tem mais força, ao lado direito ele tem menos força, então acaba deixando os depósitos de sedimento. Como nós podemos ver ali na frente, há um banco de areia ali, ou seja, o rio ele tem mais força do lado direito e do lado esquerdo tem menos força. O rio ele acaba sendo raso, como nós podemos ver em vários pontos, principalmente lá para o fundo, tem algumas plantas aparecendo na superfície, ou seja, são ilhas dentro do rio. Ou seja, demonstrando que ele está raso, ele não tem uma profundidade muito grande. Segundo a sociedade, o rio há 10 anos atrás ele era mais fundo, ou seja, tinha mais curso de água. Mas por conta de problemas ambientais, assoreamento, lixo, ele acabou perdendo a quantidade de água, deixando assim essas ilhas aparecendo, essas vegetações aparecendo no meio dele. Em vários pontos do rio, essa vegetação aparece. Tá bom. Sobre a força do rio, nós vemos aqui essa árvore. Embaixo, o solo foi solopado, houve um processo de solopamento. Essa árvore, futuramente, ela pode ter um colapso, ou seja, ela pode vir a cair na vertente do rio. Ou seja, esse lado esquerdo do rio, ele é mais forte, por causa da curva. Ali no lado direito, ele é mais fraco, então acaba tendo o depósito de sedimentos. Aqui nós vemos essa árvore que ela teve o colapso, ou seja, o rio foi erodindo essa parte da vertente, então houve o colapso dessa árvore. O que futuramente pode acontecer na próxima árvore adiante. Porque nas épocas de cheia, o rio ele vai ter muita força nessa parte do solo e menos força ali onde tem os bancos de areia. Como nós vemos aqui, essa árvore ela está prestes a cair. Conforme ter as cheias e as enchentes, essa árvore vai ter um colapso, como teve com essa outra árvore.
estamos debaixo da ponte nova de concreto. Ela teve o seu término neste ano. Até 2018, o tráfego era por essa ponte de madeira. Ela acaba sendo mais baixa. Essa ponte, em fevereiro de 2018, ela foi inundada pelo rio, uma cheia que teve nas grandes chuvas. Como nós podemos ver, essa parte de baixo da ponte de madeira, ela é mais rasa, mais uma vez esteve funda. Estamos já na parte rasa do rio, debaixo da ponte. Nós vemos que aqui o solo está úmido, ou seja, a água passou por aqui. Nós podemos ver ali nas outras margens a marca que a água esteve passando, ou seja, a marca da sua cheia do rio. E conforme dá uma chuva na época de seca, ele vai diminuindo a sua vazão. A água desse rio, sendo límpida, ela acaba atraindo turistas. A 10 quilômetros nós temos o balneário municipal, que é desse rio onde os banhistas tomam banho. Nós podemos ver a presença de lodo por conta da eutrofização, ou seja, muita presença de fósforo que acaba trazendo vida a essas plantas aquáticas. Aqui embaixo da ponte de madeira, existe uma trena, ou seja, onde marca a metragem das cheias do rio. Aqui nós vemos que ele pode subir até 4 metros, mas como já foi mencionado que no ano de 2018, ele passou de 4 metros, atingindo cerca de 5 a 6 metros, aonde ele passou por cima da ponte. No Rio da Prata, ele não possui assoreamento como o Rio Miranda. Por quê? Não há muito processo de erosão, que é a erosão que acaba o rio trazendo o solo e assim provocando o assoreamento, podendo provocar a morte do rio. Por enquanto, esse Rio da Prata ele não possui esse processo, que é danoso para um curso de água. Aqui nós podemos ver que a mata ciliar do rio ela continua sendo preservada. E com isso, o rio demora um pouco mais para mudar o seu curso, porque nós sabemos que a água ela transporta os sedimentos, ela vai desbarrancando as margens do rio e diante de um processo até mesmo geológico, num período de tempo, os rios ele mudam os seus cursos. Então, por certo, esse rio aqui ele vai demorar mais um pouco, que ainda ele continua sendo um rio que está sendo bastante preservado, está sendo cuidado. É um lugar muito lindo aqui no município de Jardim. Nessa parte é a parte mais funda do rio. Nós podemos ver algumas árvores caídas para o lado que o rio escorre, ou seja, ele escorre do norte para o sul. Essas árvores, um dia elas esteve de pé, como essa que está atrás de nós, a qual ela tem essas raízes que estamos nesta área. Ali no fundo nós vemos a correnteza, que seria um degrau do rio. As áreas de preservação permanente vão ser a mata ciliar presente na beira de rio. Para cursos pequenos que são nascentes, 30 metros de mata ciliar nos cursos de menos de 10 metros. E 50 metros de mata ciliar nos cursos de 10 a 50 metros, 100 metros de mata ciliar
nos cursos de 50 a 200 metros de largura de rio, 200 metros de mata ciliar nos cursos de água que vão de 200 a 600 metros de largura, e nos cursos de 600 metros para cima será 500 metros de mata ciliar. Isso é uma média exigida para proteção. Estamos aqui na ponte velha entre Jardim e Guia Lopes. Aqui o rio Santo Antônio desaguando no rio Miranda. Estamos na foz do rio Santo Antônio. Pelas constantes chuvas aqui na região, o rio Miranda está bastante cheio. Estamos porque aqui muitas das vezes nós ouvimos falar que o rio Miranda está acabando, está se enchendo de areia. Só que nós vemos que esse processo de transformação ele sempre existiu e ele sempre vai existir, pelo fato das águas, da energia das águas, a qual transforma as margens do rio, pelos processos de desbarrancamento e assim por diante. A água possui alguns índices de qualidade, chamado de IQA. Esses índices vão dizer, por exemplo, coliformes tolerantes, que são uns poluentes biológicos na água, vão dizer do pH, se ácido ou básico, o melhor é o básico. Vão dizer também sobre a eutrofização, ou seja, a presença de nitrogênio ou fósforo em grandes quantidades, ao qual pode acarretar o crescimento de plantas, e o oxigênio presente na água, ao qual sem ele não tem como os peixes e outros seres viverem, a incidência de luz na água, que é a turbidez, e tem a dureza da água, que é a presença ou não de calcário. Por exemplo, no chuveiro, quando há entupimento naqueles orifícios, é que é calcário presente, ou seja, é sujeira também em geral, areia, a qual vai dizer de uma água dura, porque tem presença de calcário e outras matérias. Também o que vai dizer sobre a influência de bacias hidrográficas é o planejamento, ou seja, a gestão que tem de controle das águas de uma bacia, ou seja, um córrego, se ele tiver um problema, ele vai levar esta poluição, este problema para o rio ao qual ele deságua, seja um principal ou seja um outro afluente. Então, o planejamento é você deter o problema no córrego e todo o trajeto que este problema percorreu. Normalmente, o planejamento ele vai ser nesse sentido. Antes não havia o planejamento. Havia o problema em um determinado rio, mas não sabia de onde que se originava. As bacias hidrográficas, elas são divididas em cotas altimétricas. As partes mais altas vão delimitá-las. Uma bacia é sempre vizinha da outra, como os limites de países. No limite já é a divisão de uma bacia e outra bacia. Nunca que vai haver uma zona de transição, ou seja, um espaço vazio. Normalmente as bacias hidrográficas elas também vão abranger cidades, tudo que está em torno, não só os rios. As bacias hidrográficas elas também são divididas em rios primários, secundários, terciários e assim diante. Ou seja, o rio primário pode ser um córrego, o secundário um afluente e o terciário o principal. Mas pode ser outras classificações também, porque algumas bacias elas não têm um limite tão limitado até uma ordem 3. Ela pode chegar à ordem 4, ordem 5, ordem 10. Essa é a ordem dos rios, quando fala primário, secundário, terciário.